Boa noite a todos. Como sempre, é uma alegria, né, poder estar aqui, a gente se reunir para falar da doutrina e refletir um pouquinho. São tantos os ensinamentos que cada tempinho que a gente consegue reservar para isso é muito valioso e que seja muito proveitoso para todos nós. Então, como o Perim falou, a reflexão de hoje é: seja a luz uma expressão da lei de amor. E eu vou começar essa reflexão trazendo um texto que está no livro Pão Nosso, que foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier, no capítulo 99, que tem como título Com Ardente Amor. A primeira frase é uma passagem da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, que ele diz: mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido, solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada aos outros constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir em um minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode construir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na prática teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, e irradia também a divina luz. Então, nesse texto, Emmanuel traz ali exemplos de como é exercer a caridade, né? Que é aconselhada na passagem lá da carta de Pedro, para que exerçamos a caridade com ardente amor. E aí ele nos traz diversos exemplos ali. E quando nós pensamos em ligando ao título, né, seja a luz, a gente lembra da maior lei ensinada por Jesus, que é a lei de amor, né? Ele ensina a amar-vos amem uns aos outros, como eu vos amei, amar o próximo como a si mesmo. É um resumo de toda a lei, que é a mais importante, como ele mesmo disse. E que bom quando nós podemos ser luz na vida de alguém. Vejam que no texto ele fala ali, né? O Emmanuel fala de bem falar, de ensinar com acerto, de crer sinceramente, né? São atitudes que nos parecem talvez muito triviais, mas que são formas de nós sermos luz na vida do outro. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo cheio de tristezas, né? A gente sabe disso. Muita maldade ainda acontece. E faz parte da característica do mundo de provas e expiações, que está caminhando para uma regeneração. Faz parte da característica desse tipo de planeta ter ainda uma quantidade muito grande de maldade. Porém, cada um de nós pode ser um ponto de luz nesse mundo. E às vezes um simples sorriso pode mudar o dia de uma pessoa. Às vezes a gente pensa que só sorrir é uma coisa muito simples, mas também pode ser considerado como ser luz. Tem uma música do Zé Ramalho chamada Sinônimos, que ela diz assim como é triste a tristeza mendigando um sorriso. É um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Então, como é triste ver que às vezes a pessoa está mendigando que alguém lhe dê simplesmente um sorriso ou uma palavra,
ou um ouvido, talvez falar algo que tire a pessoa um pouco da realidade triste que ela está vivendo, pode ser considerado um ato de caridade, pode ser considerado uma forma de ser luz. Às vezes, emprestar o nosso ouvido para ouvir aquele que não tem com quem conversar, não tem para quem falar, também é uma forma de ser luz. São atitudes simples e a intenção dessa reflexão de hoje é isso, é fazer nós pensarmos que não são grandes atos. A gente vê muitos exemplos de pessoas com atos grandiosos de amor, de caridade, que levam uma luz imensa para todos, que são fontes de luz para nós também, mas não são um grande número, né? A maioria, a grande maioria, são pessoas como nós, que também têm as suas trevas internas, mas que podem irradiar um pouquinho de luz na vida de alguém. Assim como, e aí a gente vê uma beleza muito grande nisso, que tem momentos que nós conseguimos iluminar o dia de uma pessoa com um simples sorriso, e tem outros momentos que alguém fará isso por nós. Tem outros momentos em que alguém será ouvido para nós. Alguém terá uma fala que vai nos acalentar, que vai nos aconselhar, que vai diminuir um pouquinho a dor, que vai nos tirar pelo menos um pouco daquele pensamento que nos leva somente aos nossos problemas e às nossas dificuldades. E que bom quando uma simples conversa, às vezes de um assunto corriqueiro, sem grande importância, se torna um oásis na vida da pessoa que está passando por um deserto, né? A gente usa essas metáforas assim para ilustrar melhor, mas nós passamos por tantos desertos na nossa vida, deserto da doença, o deserto da incompreensão, o deserto das relações doentias, que muitos de nós temos. E quando alguém vem e nos tira desse deserto, por um breve momento que seja, como é bom. E que bom saber que nós podemos ser assim. Poder levar através da sua palavra o bem para o outro. A caridade é o amor colocado em prática, né? Ele fala ali em praticar a caridade com ardente amor, mas nada mais é do que praticá-la. É o ato de amar o próximo. E como a nossa doutrina muito fala, e é uma frase bem característica da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Então a caridade colocada em prática é o amor que nós levamos e é a luz que nós iluminamos um pouquinho mais onde nós estamos vivendo. Tem uma imagem muito comum, que todo mundo já deve ter visto em algum lugar, que tem uma vela acesa e uma vela apagada. E aí se ilustra a vela acesa acendendo a outra, e ela não deixa de estar acesa, ela não deixa de iluminar por passar um pouquinho da sua luz para aquela que estava apagada. Nós somos assim também. Toda vez que nós conseguimos passar um pouquinho da nossa luz para outro, nós não estamos perdendo nada, nós estamos aumentando, né? Multiplicando. Como diz no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, fala da lei de amor. O item 9 começa com essa frase que diz que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então vejam que lindo, né? Nós sabemos que nós somos uma centelha divina, que nós temos o sopro divino dentro de nós. Então, consequentemente, todos temos um pouquinho desse amor. Pode estar lá escondidinho, porque quando nós olhamos para um mundo, como eu disse no início, né, com tanta maldade, com tantos irmãos perdidos no erro, praticando atos abomináveis, a gente imagina, esse não deve amar ninguém, mas até aquele totalmente equivocado nas suas escolhas tem a centelha divina e tem amor por alguém. É até estranho a gente falar isso, porque nós nos apavoramos e nos indignamos com tanta maldade que nós vemos. Mas mesmo aquele que pratica os piores atos de maldade, ele tem a centelha de Deus ali. E ele sente amor. Por mais difícil que seja nós compreendermos isso. E aí nós podemos pensar assim, em muitos momentos, mas quem sou eu, né, para ser luz na vida de alguém? Eu precisaria evoluir, ser, né, uma pessoa mais desenvolvida espiritualmente e tal. Só que não é assim que funciona.
Eu anotei até a frase: eu não viro luz para servir, eu sirvo para virar luz. E faz muito sentido, né? Nós sabemos que Deus nos fez simples e ignorantes, e cada um trilhou o seu caminho até chegar aqui onde estamos hoje. E aos poucos nós fomos nos iluminando através do serviço, através do servir. E quanto mais nós servimos, quanto mais nós tentamos iluminar a nossa vida e a vida do próximo, mais nós vamos nos tornando mais elevados espiritualmente. A gente usa sempre os exemplos próximos que nós temos aqui, graças a Deus, no Brasil, exemplos maravilhosos como o de Chico Xavier, do Divaldo Franco. Eles não nasceram iluminados, eles não foram criados espíritos elevados como foram aqui conosco nessa última passagem pela Terra. Eles também trilharam o caminho deles e foi servindo. E nós usamos esse exemplo porque é sempre muito fácil para nós assimilarmos, né? Pessoas que até outro dia, o Divaldo mesmo, até outro dia estava aqui entre nós. Agora está no mundo espiritual. O Chico há um pouco mais de tempo que já nos deixou aqui desse plano terrestre, mas que está ainda no plano espiritual evoluindo. E com certeza iluminando os nossos caminhos. Mas assim como nós que estamos aqui hoje em Vacaria, na Casa Espírita Amor e Caridade, aprendendo um pouquinho, nós também podemos iluminar a vida de alguém, através das nossas atitudes, através do que nós contribuímos aonde nós estamos, seja no âmbito familiar, nossa grandíssima escola, seja nos ambientes de trabalho, que também é uma grande escola, nos ambientes sociais onde nós convivemos. Todos são para nós locais onde nós podemos aplicar essa lei do amor, tendo a consciência de que cada um tem a sua parte de contribuição. Ninguém é inútil aqui nessa vida. E ninguém é totalmente treva. Todos nós temos a possibilidade de contribuir e de, através do nosso exemplo ou através do nosso olhar, às vezes com um pouco mais de atenção para aqueles que estão convivendo conosco, levar um pouquinho de luz. Como eu falei no início, e eu trouxe isso porque durante a leitura, tudo que eu li para trazer essa reflexão, muito se falava em atitudes muito simples. Atitudes, como foi dito ali no início, um simples sorriso. Né? Quantos, às vezes, nós passamos por tantas pessoas no nosso dia, nessas 24 horas, e vamos dizer lá, 24 menos 8 que a gente dorme, né? 16 horas que nós estamos acordados aí em média. Quantos cruzam o nosso caminho? Quantas possibilidades nós temos de ser um pouquinho de luz na vida de quem está conosco? Às vezes, aquela pessoa que nos serve num lugar onde nós somos atendidos está ali disfarçando as suas dores através de um atendimento ruim, não consegue assimilar e acaba descontando no próximo. E cabe a quem não levar essa energia adiante? A nós. E talvez um sorriso, um agradecimento, chamar pelo nome, quem a gente consegue saber o nome, muda o dia daquela pessoa. Às vezes um muito obrigada, aquele que está acostumado a servir e nunca receber um obrigada, muda também. Muda, faz ele se sentir útil na sociedade, faz ele sentir que o seu trabalho está sendo reconhecido. E muitas vezes na correria, né, do dia a dia, a gente esquece até de agradecer por alguém que nos serviu, nos atendeu em algum lugar. E olha o que diz também, continua dizendo lá no Evangelho: você será discípulo de Jesus pelo bem e pelo amor que você espalha, pela ajuda e pelo carinho que você coloca nas vidas que passam por você. É como eu estava falando, né? Quanto amor nós espalhamos e nós colocamos na vida de quem passa por nós. É praticando esses pequenos atos, fazendo essas atitudes corriqueiras de bem e de amor, que nós podemos nos dizer que estamos nos tornando discípulos de Jesus. Ele mesmo disse para os apóstolos lá dele que eles poderiam ir e fazer as mesmas coisas que ele. Claro que eles não acreditaram, né?
Eles viam o mestre fazer tantas maravilhas, e eles nunca se achariam capazes de fazer aquilo. E nós também achamos que não somos. Mas respeitando a nossa caminhada evolutiva, sim, nós somos também capazes. Chegaremos lá um dia. Mas onde que começa? É devagarinho. Os 12 mesmo, os 12 apóstolos, eles foram e fizeram milagres porque Jesus deu a eles aquela condição de fazer e porque eles acreditaram naquele momento que poderiam fazer. Mas eles também eram imperfeitos, tanto ou mais do que nós naquela época, mas que tinham uma missão. E nós não podemos nos enganar. Todos nós que acreditamos no Cristo, que acreditamos que Ele é o nosso exemplo, o nosso modelo e guia, como a gente diz sempre aqui na doutrina, nós também temos essa missão de ser discípulos dele. E só seremos quando fizermos das nossas atitudes, da nossa relação com os outros, um apostolado de bem e de amor. É bem como diz a frase ali: quanto de ajuda e carinho que eu coloco na vida das pessoas que passam por mim. Como Santo Agostinho nos aconselha, façamos toda noite, ou de vez em quando pelo menos, uma análise. Quantas vidas eu toquei nesse dia de hoje, positivamente? Eu tenho algo a me arrepender do que eu fiz para os outros? A doutrina espírita tem essa característica de nos convidar à reflexão, e a reflexão íntima. Eu costumo associar sempre que a doutrina fala em reforma íntima, porque é individual. Não é a reforma do meu filho, a reforma dos companheiros, dos outros familiares, dos amigos. É a nossa própria. É aquilo que nós estamos conseguindo. Não é à noite deitar lá no travesseiro e pensar quantas vidas aquele meu colega que me deu uma patada hoje consegue mudar no dia. Não. É quantas vidas eu consegui mudar, quantos eu consegui tocar, quanto bem, quanta luz eu pude levar para aquelas pessoas que conviveram comigo. É uma reflexão bem importante, porque isso tira um peso bem grande das nossas costas, porque só diz respeito a nós. Então, cada um com a sua responsabilidade. O próprio Jesus, se nós formos pensar, ele não obrigou ninguém a mudar de vida por causa dele. Ele só foi exemplo. Quem quisesse segui-lo, tinha que fazer essa escolha. No nosso dia a dia também, nós temos a escolha. Nós podemos ser exemplo, mas nós não podemos obrigar ninguém a mudar porque nós queremos. Ou tentar ser luz porque nós achamos que a pessoa tem que ser. É uma conversa individual. Por isso que Santo Agostinho diz lá, né? Para nós refletirmos lá, quando botamos a cabeça no travesseiro, pensar o que a gente fez de bom hoje pelas outras pessoas. Então, quando é que nós amamos? Quando é que nós servimos? Quando é que nós somos luz na vida de alguém? Quando nós matamos a fome ou nós acabamos com o frio das pessoas? A caridade material, né? E todos nós em algum momento fazemos. A gente sempre separa aquela roupa que nós não precisamos mais, fazemos doação, aquela coberta, aí nós acabamos com o frio de alguém. Pelo menos uma pessoa no mundo vai deixar de passar frio porque nós fizemos essa caridade material, esse desapego pelo outro. Quando nós fazemos aquela pequena doação, por menor que seja, aquele irmão que passa às vezes na nossa porta pedindo um prato de comida, e a gente vai lá dentro e olha, nossa, e agora o que eu tenho aqui? Às vezes não tem muita coisa pronta ali para a pessoa, mas o que tem a gente dá um jeito, né? Estamos fazendo um ato de amor, aliviando a fome, nem que seja só naquele momento. Mas é uma atitude, a caridade material. Quando perdoamos, lembrando que o perdão é um ato de amor também por nós mesmos, é uma forma de nos iluminarmos, de autoiluminação. Perdoar aquele que nos fez algo e que nos machucou, que nos magoou, ilumina a vida dele, mas ilumina muito mais a nossa.
Feliz daquele que consegue de verdade perdoar. Nós amamos e levamos luz também quando ouvimos, quando temos aquela escuta ativa, genuína, que dá ao outro o direito de falar, que ouve sem questionar, sem se comparar, sem dizer que a nossa dor é maior. Às vezes até é. Às vezes a pessoa vem e pede um ouvido emprestado, como a gente costuma dizer, né? E a gente ouve aquilo internamente, a gente está pensando assim, nossa, mas se soubesse o que eu estou passando. Mas naquele momento nós fazemos esse ato de caridade e só ouvimos. Quando nós não julgamos, e que difícil que é para nós não julgar, ainda mais num tempo de rede social, onde tudo é mostrado, né? Principalmente a vida social mesmo, né? Das pessoas, e aí a gente vê o modo de vida, vê as escolhas, e nós julgamos, e nós condenamos. E isso é um peso tão grande, um fardo tão grande que a gente tem carregado de ficar julgando os outros, que quando nós tiramos essa mochilinha do julgamento das nossas costas, alivia bastante a nossa caminhada. Porque é como eu falei antes, né? A reforma é íntima. Então, só cabe àquela pessoa que está praticando aquela atitude, aquele modo de vida que nós julgamos ser errada, que nós não concordamos, mas só cabe a ele a colheita por aquilo. Então nós perdemos muito tempo da nossa vida julgando. O não julgar também é um ato de amor. E aqui também eu acredito que ilumina muito mais a nossa vida do que a dos outros. Quando nós somos gentis, um ato de gentileza, né? Como dizia o profeta, a gentileza gera gentileza. Mas é verdade. E é aquele olhar de ver o outro precisando de uma ajuda e ajudar sem que ele possa pedir. Dar um bom dia para alguém que está ali, a gente para às vezes no posto de gasolina, não dá nem bom dia para o frentista, né? E nós aqui no Brasil, pelo menos, não temos muitos daqueles postos que a gente mesmo vai lá e abastece o carro. Nos Estados Unidos eu sei que tem, mas aqui não, a gente precisa do frentista. E aí às vezes não lembra de dizer um bom dia, de dizer um obrigada no final, bom trabalho. São atos de gentileza. E para essas pessoas, principalmente que trabalham nos setores de serviço, que a gente chama, né? Como é importante receber um obrigada, receber um elogio pelo serviço prestado. Para nós não custa nada e é um ato de amor e pode salvar a vida de uma pessoa. Talvez nós não damos a devida importância a essas pequenas atitudes, mas como nós sabemos, a depressão e o suicídio são realidades muito presentes na nossa vida, no nosso mundo, que às vezes a pessoa está lá rindo, bem feliz, nos atendendo e nós não sabemos se ela está ali tendo pensamento suicida o tempo todo e só disfarçando. E pode ser que numa dessas atitudes nossas não gentis seja a gota d'água para aquela pessoa fazer aquilo que nunca se deve fazer. Então que nós possamos pensar, nós não sabemos o que os nossos irmãos estão carregando. E para isso basta que nós olhemos para nós mesmos, porque quando nós estamos nos relacionando com os outros, ninguém também sabe o que nós estamos carregando. E quantas vezes nós precisamos só de uma gentileza para não fazer uma bobagem. Quando nós amamos, quando a única coisa que nós podemos fazer é uma prece, também é um ato de amor. E também envia luz. Eu gosto sempre de associar assim, por exemplo, quando nós vemos as guerras, né? Aqui no Brasil não tem guerra, graças a Deus. Mas nós vemos aí no mundo todo as guerras acontecendo e aí a gente pensa, mas o que eu posso fazer, né? E o que nós vamos fazer? Não vamos largar tudo aqui e ir para lá, né? A gente não seria uma coisa, não teria utilidade nós fazermos isso. Então aí a nossa única possibilidade de emanar amor, emanar luz, é fazendo uma prece. É pedindo. E não precisa ser algo tão assim, tão grandioso como uma guerra, né? Tão distante também. Às vezes a gente sabe que tem alguém passando por uma situação de doença, uma perda muito grande, e também a gente não tem muito o que fazer materialmente para aquela pessoa.
Então a gente faz uma prece. E esse também é uma forma de nos iluminarmos o outro através das energias benfazejas que nós vamos estar enviando, praticando o ato de amor, um ato de caridade também. Destinando uns minutos da nossa vida, né, para fazer uma prece por alguém que está precisando. E como eu disse, em cada ato de amor nós estamos sendo luz. Em cada ato de amor existe Deus. Existe aquela centelha divina, aquela essência divina que é falada ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vamos duvidar nunca disso. Por mais insignificante que seja. Por mais que naquele dia que alguém bate na nossa porta pedindo comida, a gente só tenha um pão com margarina para entregar para aquela pessoa. Mas a gente está fazendo um bem, um ato de amor. Então, que nós não esqueçamos que em todo ato de amor existe Deus e que todo dia existe Deus também. E eu trouxe um poema, esse é o título de um poema da Rita Pando. Poema bem extenso, eu trouxe só um trechinho, porque ele resume tudo que a gente refletiu hoje. Para que a gente não esqueça, todos os dias nós temos a oportunidade de ser luz. E que nós sejamos luz. Porque sendo luz, nós vamos ser uma expressão da lei de amor. Nós vamos ser discípulos de Jesus. E que honra poder ser discípulos de Jesus, né? Então o poema da Rita Pando, a frase que eu trouxe diz assim: em quem semeia a bondade e em quem ajuda o irmão, colhendo felicidade, cumprindo sua missão. Afinal de contas, essa é a nossa missão, ser luz no mundo, como o próprio mestre disse que nós poderíamos ser. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, o convite, estou sempre disponível para essa casa que tem um lugar especial no meu coração. Agradeço a atenção de todos, a assistência da espiritualidade e que nós possamos levar luz por onde nós passarmos. Que assim seja.